Bom dia para todos os irmãos, para todos aqueles que estão ouvindo esta aula nesta manhã. Esperamos que sejamos sempre abençoados pelo estudo da Palavra de Deus. E nessa manhã queremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os manuscritos da Bíblia. Hoje vamos abordar dois temas sobre a bibliologia. O primeiro assunto vai ser sobre os rolos do Mar Morto. No segundo, nós vamos falar um pouco sobre o texto massorético. Então, vamos começar lendo a palavra de Deus nessa manhã. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, nos diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O Salmo capítulo 12, versículo 6, nos diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Como eu falei, não podíamos finalizar o estudo dos manuscritos sem falar sobre os rolos do Mar Morto. Essa expressão, os rolos do Mar Morto, é o nome que foi dado a uma coleção de manuscritos que foram encontrados no deserto da Judéia. Quando que isso aconteceu? Por volta de 1947. Existe aí um pouco de divergência entre os historiadores, mas na pesquisa que eu fiz, está vendo pela média aí, em 1947 aconteceu esse fato de ter sido encontrado esses pergaminhos, né, do Velho Testamento, lógico, do Velho Testamento, que receberam o nome de rolos do Mar Morto, ou manuscrito de Qumran, muitas vezes também fala. Onde aconteceu? Aconteceu em Israel, a 12 quilômetros ao sul de Jericó e 1,5 km a noroeste do Mar Morto. Um historiador fala a oeste, outro fala a noroeste, mas foi ali a 1,5 km do Mar Morto, foi onde aconteceu este fato de ter se encontrado esses rolos, né, esses manuscritos da Bíblia. Como aconteceu? Né? Conta-se que um jovem pastor de ovelhas estava procurando a sua ovelha que se havia perdido e atirava pedras para dentro de uma gruta para ver se porventura sua ovelha estaria lá. De repente, ele ouviu o barulho de alguma coisa que se havia quebrado. E era um barulho diferente das pedras batendo na parede. Com esse barulho, ele ficou intrigado e resolveu entrar para ver o que tinha acontecido. E grande foi a surpresa quando ele encontrou, encostado na parede, nessa gruta de número 1, muitos vasos de cerâmica contendo manuscritos antigos em forma de rolo, né, forma de pergaminho, em papiro e também em pergaminho. Quando eu falo pergaminho, eu estou mais voltado à pele dos animais, né? Foi nesse formato, nessa estrutura que ele encontrou, então, esses manuscritos dentro dessa jarra de cerâmica. Ele não chegou a saber exatamente o valor no primeiro instante, né? Porque talvez ele entrou numa outra perspectiva de achar alguma coisa que fosse financeiramente valoroso, embora esses manuscritos mais tarde foram negociados por valores muito grandes, mas foi assim que aconteceu.
E, de repente, ele pegou esses manuscritos e publicou, levou a público, e logo em seguida, aquele manuscrito que ele levou, aquela amostra, né, ou aquela região ali hoje, se transformou num sítio arqueológico. Então, foi assim que aconteceu. Nós sabemos que na providência de Deus, né, não existe coincidências, né? Mas existe a pura vontade de Deus. E foi assim que eu creio que o Senhor Deus queria trazer, quis trazer e trouxe ao nosso conhecimento esses manuscritos que para nós eu digo nós cristãos, né? O mundo cristão foi um achado muito grande. Esses manuscritos são datados de 3 séculos antes de Cristo, né? Os mais antigos, entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, é o intervalo em que esses manuscritos foram escritos. Então foi uma preciosidade para eu posso dizer, para a nossa fé, porque muitas pessoas que não acreditam acham que damos um salto no escuro, alegam que a Bíblia foi escrita por homens, mas o trabalho de Deus em preservar e levar esse jovem a encontrar esses manuscritos. Então, são manuscritos do Velho Testamento. Quase todos os livros da Bíblia foram encontrados ali. Eu digo quase todos, porque alguns autores dizem que não tinham o livro de Esther entre os manuscritos encontrados. Mas os manuscritos datados dessa época, preservados, lembra que eu falei para os irmãos do material, né? O Senhor Deus preservando esse material, e recebeu o nome de o Zolo do Mar Morto, ou então chamados manuscritos de Qumran, que era aquela região ali, também recebia esse nome. Então, o que foi encontrado foi essa preciosidade, irmãos, manuscritos. Você vai dizer, olha, mas tem menos de 100 anos que esses manuscritos foram encontrados. Então, é importante para nós podermos saber que a Bíblia que temos em mãos é a verdadeira palavra de Deus, e que o seu Deus tem preservado a sua palavra, preservou esses manuscritos. Por isso nós vamos, talvez na última aula desse mês, falar sobre a preservação das Escrituras, porque o seu Deus tem preservado e preservou esses manuscritos para que chegassem ao nosso conhecimento. Essa descoberta, né, teve um grande impacto, como eu já falei, né? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto vem a confirmar o que nós, os verdadeiros cristãos, já sabemos, que a Bíblia, a palavra de Deus, é digna de toda credibilidade, digna de toda fidelidade. E o que temos nas mãos relativo ao Velho Testamento e ao Novo Testamento também, temos a Santa Palavra de Deus preservada, inspirada de capa a capa, né? Plenária e verbal, digna de toda a confiança. Então veio para provar também que não damos um pulo no escuro, que não estamos arriscando a fé em coisas que sejam apenas lendas, como alguns dizem. Mas não, irmãos, é fato. É fato. Embora, querendo fazer apenas um detalhe aqui, não precisamos ver os manuscritos para crer que a palavra de Deus era a palavra de Deus. O Senhor Deus preferiu nos abençoar assim, com a chegada desses manuscritos, para confirmar toda a história do Velho Testamento, tudo que está escrito, igualzinho que temos em mãos. E o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que não viram
e creram, aqueles que não veem e creem. Mas foi uma bênção para nós, irmãos, ter a chegada desses manuscritos, que, por outro lado, serviu para derrubar, jogar por terra a teoria dos neoliberais, ou até dos incrédulos, de que a palavra de Deus se perdeu e, por essa razão, não é digna de confiança. Né? Então, nós temos essa bênção de que o Senhor Deus tem preservado a sua palavra, tem nos dado a sua palavra, que apesar dos ataques contra a Bíblia, a palavra de Deus, seja sendo queimada na Idade Média, ou sendo desprezada hoje, no momento da pós-modernidade, o Senhor Deus preserva a sua palavra. E a Escritura diz que, Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Que o Senhor Deus nos abençoe e que mesmo que não temos hoje o contato físico, né, com esses manuscritos da Bíblia, que muitos deles se encontram em Jerusalém, conforme alguns autores, mesmo que não temos contato com eles, mas nós temos a palavra de Deus, né, que no Velho Testamento, temos a palavra de Deus no Novo Testamento, e vamos, irmãos, dar a importância devida à palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações, fazendo com que a palavra de Deus, a vontade de Deus, nos conduza, né, nos caminhos do Senhor a cada dia. O Senhor Deus nos abençoe. Então, era sobre esse pequeno resumo que eu ia trazer sobre os manuscritos da Bíblia. E agora vamos falar um pouquinho sobre o texto maçorético. Prosseguindo com nossa aula, então, irmãos, vamos agora ver este assunto a respeito desta expressão, o texto maçorético. O texto maçorético. Na verdade, não vamos estudar o texto maçorético, vamos apenas explicar e entender o que é esse texto maçorético. Vamos começar lendo dois textos importantes da Palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo de 14 a 15, diz assim: Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Romanos 3, de 1 a 2, diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Que os irmãos percebam aqui, quero destacar no versículo de Crônicas, a expressão, a palavra que prescreveu para 1000 gerações. E no Romanos 3, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Nós já sabemos que o Senhor Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo, naquele determinado momento da história, e que o Senhor Deus, ele confiou aos judeus, aos israelitas, portanto, a preservação da sua palavra revelada, da palavra que foi revelada através dos escritos proféticos. Então, Israel passou por turbulência, passou por dificuldades. Eles foram para a Babilônia, conforme a profecia do profeta Jeremias, estiveram lá 70 anos, retornaram da Babilônia, e alguns comentaristas informam que a partir daquele reavivamento espiritual produzido por Neemias, houve uma compilação, um ajuntamento dos livros, considerados os livros sagrados, inspirados, a lei de Moisés, os salmos,
dos profetas, de forma que quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, quando ele veio para o seu ministério, aqui os judeus já tinham o Velho Testamento compilado, que era o que nós chamamos de Bíblia, a coleção dos livros sagrados dos judeus. E o seu Deus, como diz Paulo, e diz aqui o autor de Crônicas, eles receberam de Deus a responsabilidade da preservação do texto revelado, do texto escrito. Então, com esse pano de fundo, a gente vai poder entender quem eram os maçoretas. Então, os maçoretas eram escribas judeus responsáveis pela preservação da pronúncia correta das palavras hebraicas do Velho Testamento. Tem historiadores que afirmam que quando o Senhor Jesus Cristo veio, já existiam os maçoretas. Mas nesse primeiro momento eu quero que nós entendamos que esses maçoretas eram judeus, né? Alguns falam famílias de judeus que eram responsáveis pela preservação correta das palavras hebraicas do Velho Testamento. Está lembrando para os irmãos que quando o Senhor Jesus Cristo veio, a língua falada na região ali muito comum é o aramaico. Mas os judeus tinham a preservação, tinham o Velho Testamento, eles tinham o Velho Testamento, tinham as cópias, sempre falo, dos manuscritos, os rolos que eram lidos nas sinagogas, eram do Velho Testamento que tinha sido preservado pelos judeus e por esses escribas, né, especializados nessa função, chamados de maçoretas. Falando de novo aí de quando eles surgiram, né? Eles já existiram no tempo de Jesus, mas dentro, vamos dizer, mais próximo ao nosso tempo aqui, se bem que não está tão próximo assim, eles surgiram entre o quinto e o 10º século depois de Cristo, fazendo um trabalho especial no texto bíblico. Então, eles já existiam no tempo de Jesus, mas como nós temos hoje essa expressão tão forte, o texto maçorético, nós vemos uma ação deles direta em cima do texto, né, do Velho Testamento, a partir do século V, entre o século V e o 10º século depois de Cristo. Qual foi o trabalho dos maçoretas, então, né? Como eu tenho falado que o trabalho deles é preservar, mas aqui eles fizeram um trabalho especial. Eles colocaram no texto consonantal, depois eu explico isso, do Antigo Testamento, os sinais vocálicos e os acentos. Os sinais vocálicos indicavam onde as vogais deveriam ser pronunciadas e os acentos serviam para determinar qual era a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Agora, vamos traduzir isso aqui. Irmãos, acontece assim, ó. O hebraico é um idioma chamado consonantal. Porque na escrita do hebraico não existe vogais. As nossas vogais são A, E, I, O. U. Na escrita do texto hebraico não existe vogais. Então, qual foi o trabalho dos maçoretas a partir do século V? Eles fizeram um trabalho para preservar a pronúncia correta, né, das palavras. Eles fizeram um trabalho em cima do texto. E qual foi o trabalho que eles fizeram? Eles colocaram no texto marcações chamadas de sinais vocálicos. O que são esses sinais vocálicos? Eram sinais que indicavam qual vogal deveria ser pronunciada em determinada palavra e onde essa vogal estava localizada. Ou seja, como o som
era só de consoantes, como pronunciar? O tempo foi passando e para que não houvesse perda, né, da pronúncia correta da palavra, eles criaram então esses sinais vocálicos. Então, esses sinais vocálicos nada mais é do que indicar numa palavra onde entra o som da vogal. Porque, lembrando de novo, não complicando muito, mas o idioma hebraico não tem a vogal escrita, tem só a vogal pronunciada. Então, para que não houvesse perda no tempo em relação à pronúncia, os escribas, esses maçoretas, pegaram o texto todo do Velho Testamento e fizeram esse trabalho de colocar os sinais vocálicos, ou seja, os sinais das vogais, e colocarem os acentos. Para que servem os acentos? Os acentos servem para determinar na palavra qual é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Por exemplo, se você fosse ler café, C-A-F-E, se não tiver o acento, se você não tivesse acostumado, você poderia ler caf e não café. Então, qual é vamos dizer, o papel da sílaba tônica? É dizer que o som mais forte está, nesse caso da palavra café, na sílaba fé. Então, pronuncia-se café e não caf. Esse foi o trabalho que os judeus fizeram, os maçoretas fizeram, em relação ao texto consonantal, ou seja, o texto hebraico que só tem consoantes. Então, eles acrescentaram os sinais vocálicos e os acentos. Este foi o trabalho que os maçoretas fizeram a partir do século V, um trabalho maravilhoso. E qual foi o resultado desse trabalho? Então, após ter feito todo esse trabalho, irmãos, lembram que o Velho Testamento começa em Gênesis e termina em Malaquias. Isso não na Bíblia hebraica, na nossa Bíblia está assim, mas todo o Velho Testamento eles pegaram e fizeram esse trabalho de colocar os sinais vocálicos e os acentos. Depois que eles fizeram esse trabalho todo maravilhoso, eles, com esse trabalho, conseguiram preservar a pronúncia escrita, a pronúncia correta da palavra escrita, e conseguiram também fazer com que a palavra fosse, vamos dizer assim, preservada no tempo, para que não houvesse esquecimento. Então está escrito ali, está dentro do texto esses sinais. E o resultado desse trabalho, sobre o texto do Velho Testamento, recebeu o nome de texto maçorético. Ou seja, foi o texto do Velho Testamento, né, todo o Velho Testamento, após o trabalho de vocalização feito pelos maçoretas. Então, quando nós dizemos que nós temos o texto maçorético do Velho Testamento, é isso que nós estamos nos referindo. A esse texto que foi preservado e trabalhado pelos maçoretas a partir do século V. Então, só reforçando aqui, para a gente finalizar, o texto maçorético é o resultado do trabalho dos maçoretas, escribas judeus, no texto consonantal do Velho Testamento. E que trabalho foi esse? Foi o trabalho de colocar os sinais vocálicos e os acentos para definirem, né, a vocalização, como falar a palavra, como ler a palavra da forma correta. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos.
nós temos o costume de ouvir sobre o texto maçorético e devemos agradecer ao Senhor Deus por preservar a sua palavra, como vimos em relação aos manuscritos, também do Mar Morto. Nós também podemos dar graças a Deus por esse trabalho que os judeus fizeram em cima do texto maçorético. Então, finalizando nossa aula de hoje, nós agradecemos ao Senhor Deus pela preservação da sua palavra, tanto em termos dos manuscritos dignos de toda confiabilidade, né? Os manuscritos do Mar Morto serviu para mostrar isso, e que nós temos a verdadeira palavra de Deus preservada pelo próprio Deus, e Deus usou pessoas para isso, tem usado os judeus para fazer esse trabalho maravilhoso de copiar os manuscritos de forma verdadeira, de forma fiel, e também de usar os judeus para produzirem o que nós chamamos de texto maçorético. Esse conhecimento nos faz, vamos dizer assim, um tanto responsáveis, né, no sentido de continuar defendendo a palavra de Deus, protegendo a palavra de Deus, no sentido de que os ataques são feitos à palavra de Deus na história, a tentativa de queimar, de destruir manuscritos, de queimar Bíblias, mas o Senhor Deus tem trazido até nós a sua palavra digna de toda a credibilidade, seja em relação ao Velho Testamento, seja em relação ao Novo Testamento. E quando nós dizemos que nós temos o texto maçorético, que a nossa Bíblia é Almeida Corrigida Fiel, baseada no texto maçorético, então a gente já entende agora que esse texto maçorético foi o texto ao qual os judeus acrescentaram, os escribas judeus acrescentaram a vocalização. No próximo domingo, se o Senhor permitir, né, ainda estivermos também dentro desse sistema de aula, ou mesmo se for na aula presencial, nós falaremos um pouco sobre o texto Receptus, o que acreditamos ser o texto preservado por Deus da sua palavra escrita. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós, como sempre tem abençoado, que tenhamos um domingo na presença do Senhor, que o Senhor Deus use a sua palavra para fortalecer nossa vida espiritual, e que nesse dia também não seja apenas um dia de aulas e de pregações, mas seja um dia que o Senhor Deus, usando a sua palavra, através da ação do Espírito Santo, possa falar particularmente ao coração de cada um. E se você que ouviu essa aula ainda não chegou ao ponto de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, hoje também é um dia oportuno para você arrepender dos seus pecados, entender que você é um pecador, que você não pode salvar a si mesmo e que você precisa de um Salvador. Esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Que nesse dia você venha arrepender dos seus pecados e clamar a Deus pela a salvação da sua alma. Hoje também pode ser um dia de salvação para você. E se você que ouviu essa aula já tem muito conhecimento de Deus, mas anda longe dos caminhos do Senhor, também hoje é um belo dia para você retornar à casa do Pai. É um belo dia para você se reconciliar com o Senhor. É um belo dia para você pedir a Deus vitória sobre o pecado que porventura esteja te escravizando. É um belo dia para você poder vir e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. É um belo dia para ouvir a palavra de Deus e fazer com que ela seja prática na sua vida também. O Senhor Deus está sempre esperando o seu retorno, como foi na
vida do filho pródigo ali naquela história, que seja também na sua vida, se for esse o caso, volte para os caminhos do Senhor e o Senhor quer lhe receber de braços abertos. E para o irmão e a irmã que estão, pela graça de Deus, sendo mantidos no caminho do Senhor, que hoje seja um dia de, como tem sido todos os domingos, de você abrir o seu coração para ouvir, abrir seu coração para a palavra de Deus, abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus e também abrir a sua boca para falar a respeito de Deus para aqueles que não são salvos. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós, segundo a riqueza da sua graça e da sua misericórdia.